Olá, alunos do sexto ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Vamos continuar nossos estudos de frações. Nesta semana, nós vamos estudar as frações de frações e a multiplicação e divisão de frações. Vamos à nossa aula. Nós vamos iniciar pelas frações de frações. Nós vamos considerar uma situação descrita a seguir, que vocês também vão poder estar acompanhando com o livro didático de vocês. As páginas vão estar na nossa planilha. Uma grande área de plantio será dividida em 4 partes. Em uma delas, o fazendeiro plantará feijão. Entretanto, ele decidiu que deixará 2/3 livres nessa parte. Qual é a fração da área total de plantio que ficará livre? Vamos prestar atenção no problema, pessoal. Temos uma grande área de plantio que será dividida em 4 partes. Para a gente resolver esse problema, a gente vai resolver fazendo o desenho. Então, vamos aqui, ó. Nós temos aqui um retângulo que eu dividi em 4 partes. Esse retângulo, ele está representando essa grande área de plantio. E ela não foi dividida em 4 partes? Está aqui as 4 partes, ó. Aí, o que é que o fazendeiro resolveu fazer? Em uma delas, ele plantará feijão. Então, está aqui destacada, ó, pintada, uma das 4 partes que ele vai plantar feijão. Só que depois que ele fez essa divisão e ele separou 1/4 da área de plantio, ele resolveu que ele ia deixar 2/3 dessa área sem plantar feijão, dessa área que ele acabou de separar, 1/4. Então, o que é que eu fiz? Utilizando linhas verticais, se vocês virem aqui, ó, linhas verticais, eu dividi esse pedaço que ele tinha separado, esse 1/4, eu dividi em 3 partes, porque a fração me dizia que era 2/3 da região destacada, que ele não ia plantar nada, ia ficar livre. Então, eu dividi todo o terreno com essas linhas verticais. E destaquei aqui os 2/3 que ele resolveu que não ia plantar nada, ia deixar livre desse 1/4. Qual era o nosso problema? Ele queria saber quanto era 2/3 de 1/4 da área de plantio. Isto é, 2/12 da área total. Por que que deu 2/12? Se a gente olhar aqui para o desenho, pessoal, ó, eu não destaquei aqui as 2 partes que ele não vai plantar nada, que ele vai deixar livre desse 1/4. E aí, a gente vai contar quantas partes foi dividida todo o terreno. Aqui tem 4, 8, 12. Então, a fração que representa 2/3 de 1/4 da área de plantio é 2/12. Vamos entender melhor o que é que aconteceu aqui. Podemos dizer, portanto, que a fração da área total de plantio que ficará livre é 2/12. O procedimento de cálculo para chegar a esse mesmo resultado é definido como multiplicação de frações. Veja o que que aconteceu. Ele pediu no problema para que a gente calculasse 2/3 de 1/4 da área total do terreno, não é, gente? Vocês viram lá no desenho como foi que foi dividido. Mas se eu não tivesse o desenho, bastava que eu fizesse a multiplicação. Então, eu vou multiplicar 2/3 vezes 1/4. E essa multiplicação é bem simples. A regra da multiplicação é multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. A gente obteve o mesmo resultado que a gente tinha conseguido aqui fazendo o desenho. A gente obteve apenas multiplicando. Então, quando você tiver que calcular fração de fração,
você vai fazer uma multiplicação dessas frações e vai obter o resultado. Vamos para nosso próximo tópico. Agora, a gente vai ver alguns tipos de multiplicação. A gente já viu que a fração de fração é resolvida por meio da multiplicação. Mas a multiplicação, ela pode vir de outras formas. Pode vir só a continha. Lembrando que, para multiplicar frações, efetua-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ah, professora, mas nesse exemplo você tem um número que não é fração, o 5. Mas o 5, a gente vai agora lembrar que embaixo dele aqui, mesmo que não apareça, é como se tivesse o número 1. Então, aqui eu tenho 5 sobre 1 vezes 3/7. E para resolver essa conta, basta que você multiplique o 5 vezes o numerador e repete o denominador. Como que fica? 5 vezes 3, 15. E repete o denominador, o 7. Então, quando eu multiplico um número natural vezes uma fração, a gente multiplica o número pelo numerador, o número natural pelo numerador, e repete o denominador. Em qualquer situação em que eu tenha um número natural e uma fração. Nesse outro exemplo, a gente vai ver que aqui eu tenho fração vezes fração. E aí, a gente aplica a regra que a gente acabou de aprender. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5, 15. Então, na multiplicação de fração, você pode ter um número natural vezes uma fração ou fração vezes fração. Nos dois casos, você multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Agora, nós vamos ver a divisão de frações. A divisão de uma fração por outra se efetua com a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ver aqui na divisão que a gente vai usar também a multiplicação. Por isso que a gente viu primeiro a regra da multiplicação. Como que a gente faz isso? A primeira pelo inverso da segunda? É bem simples. Nós temos aqui um primeiro exemplo, ó. 2/9 dividido por 6/5. Como aqui na regrinha falou, se efetua com a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. Então, a primeira eu vou repetir normalmente. Vai ficar 2 sobre 9. Vezes, porque vai se tornar uma multiplicação, o inverso da segunda. Se a segunda é 6/5, o inverso é o 5 em cima e o 6 embaixo. Tá aqui, ó. O 5 foi para cima e o 6 foi para baixo. Agora, eu efetuo a multiplicação como a gente aprendeu agora há pouco. Eu multiplico os numeradores, 2 vezes 5 dá 10, e os denominadores, 9 vezes 6, 54. Então, para fazer uma divisão, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou estar resolvendo a divisão. E aí, eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que acontece que essa fração aqui, ela é uma fração grande, não é? 10/54. Então, atenção, a gente pode simplificar essa fração. A gente viu a simplificação de frações na aula da semana passada. Para simplificar frações, a gente vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, para tornar essa fração menor. Então, aqui, como o 10 e o 54 são números pares, eu vou poder simplificar dividindo tudo por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5, e 54 dividido por 2 dá 27.
Atenção, a gente vai simplificar quando a fração for muito grande, para a gente tornar ela um pouco menor, para ficar mais fácil para os cálculos. Então, a gente viu aqui a divisão de fração, que a gente usa aquela regrinha que a gente viu aqui em cima. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso é o número que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E multiplica. Se esse resultado for muito grande, for uma fração com números muito grandes, você vai e tenta simplificar para que você obtenha números menores, ok? Vamos ver mais um exemplo. Agora, como lá no caso da multiplicação, na divisão a gente também pode ter a divisão de uma fração por um número natural. Vocês lembram que eu falei que embaixo do número natural nós temos o número 1, que não aparece, mas ele está lá. Então, quando você for dividir fração por um número natural, ele vai aparecer aqui, ó. Aí você vai ter duas frações agora. Quando você tem as duas frações, você aplica a regra. A regra é, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que esse 1 aqui é importante. Vamos ver como fica. Repete a primeira, 1/2, e multiplica pelo inverso da segunda, ó. O 1 que está aqui embaixo vai lá para cima, e o 2 que está aqui em cima vai lá para baixo. Então, vai ficar 1/2. Então, agora a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, o resultado aqui é 1/4. Como aqui, o 1/4, eu tenho números pequenos, o 1 não pode ser dividido mais por nenhum número, porque se eu dividir por 1 dá 1 novamente. Então, essa fração aqui, ela não precisa ser simplificada. Ela já é uma fração com números menores, então não precisa ser simplificada. Então, nesse caso, 1/2 dividido por 2 é igual a 1/4. Chegamos ao final da nossa aula. Todo esse conteúdo que a gente acabou de ver tem no livro de vocês. Na planilha vão ter as páginas do livro. Façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Boa semana a todos!